pessoal, tudo bem? Eu me chamo Breno Mourão, sou professora de matemática e mais uma vez aqui eu estou substituindo o professor Tiago, né? Diante de algumas demandas, a gente aqui faz essa dinâmica na aula para vocês não ficarem sem ter aí um pouquinho de conhecimento, tá certo? E aí, gente, sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez à nossa aula, né? A ideia é que a gente comece a perceber essa interatividade cada vez mais efetiva, né? A gente tem aí o aplicativo, nesse aplicativo você consegue interagir com a gente no momento da aula. E aí eu vou passar agora para o professor Pedro, para ele falar um pouquinho sobre essa maneira de interatividade, já dá uma olhadinha ali no chat e falar para você como é que você consegue fazer o acesso ao aplicativo e interagir com a gente aqui. Vai lá, professor. Olá pessoal, muito bom dia, seja muito bem-vindo à nossa aula. Bom, como vocês sabem, né, o formato da nossa aula é uma aula digital, onde você pode acompanhar através do celular, através do computador ou através da televisão, tá bom? Para acompanhar através do celular, tem um negócio massa que você pode abaixar o aplicativo aí. Vai aparecer aí 2 QR Codes para você. Nesses QR Codes você vai pegar o seu celular, ligar lá a sua câmera e direcionar esses QR Codes. E você vai ser direcionado à sua loja de aplicativo, tá bom? Seja o seu celular, o sistema operacional Android ou iOS, tá? Você vai ter aí na sua telinha, bem explicadinho, qual QR Code você vai colocar. E aí, você vai para a sua loja de aplicativo, baixa o aplicativo e faz o seu login, tá bom? O seu login é a sua matrícula e a senha é os 8 dígitos do dia do seu nascimento, tá bom? 2 dígitos para o dia, 2 dígitos para os meses e 4 dígitos para o ano. E aí você faz o download e participa aqui da nossa aula, que a gente fica muito feliz com cada comentário, com cada visualização. E quando você assiste a aula ao vivo, é muito melhor, porque você consegue tirar aí as suas dúvidas, tá bom? Então faz o download aí do aplicativo, baixa e acompanha nossas aulas, tá bom? Vou voltar com o Briane agora. Bom, gente, né, Pedro aí comentou sobre as vantagens de a gente ter o aplicativo e nele também você consegue aí colocar os comentários lá no YouTube, né? Dentro dele você vai achar, dentro do YouTube, uma playlist que tem aí as aulas anteriores, né? Como a gente já viu durante essa semana, a aula de notação científica, ela já foi vista em outro momento, né? A gente comentou um pouquinho sobre. Nesse momento aqui a gente está fazendo uma revisão, seguindo aí a trilha dessa semana, né? Da semana 31, tá certo? Aqui eu já agradeço a participação da Elaine, que está fazendo a tradução simultânea para a língua brasileira de sinais, né? Ajudando aqui a gente e vencendo cada dia, né, não, Elaine? Vamos embora. Aqui tem Tiago no slide aqui que já vai me ajudar, né? Para dar continuidade aqui a essa aula com vocês. E a gente vai relembrar quais são os conceitos que a gente conseguiu construir durante essas 2 aulas da semana, falando um pouquinho sobre essa ideia da potência de 10, como que a gente expressa números grandes e números pequenos, de acordo com o que eu quero medir, né? Porque a gente viu que até mesmo uma medida pequena, o número fica muito comprido. Então, a gente verifica que essa ideia de trabalhar com a potência de 10 reduz a escrita desse número, ajuda com que a gente consiga representar números muito grandes de uma maneira menor, né? De uma maneira mais fácil de visualizar e perceber esse tamanho, né? Então a gente vai observar hoje de que maneira eu consigo compor essa representação e quais são os critérios, quais são as observações que a gente tem para de fato escrever esse número certinho, tá bom? Então vamos começar aqui a nossa revisão das aulas passadas. A gente começou falando sobre essa ideia de potência de base 10 e quando a gente começa com esse comentário, a gente traz aí 2 medidas de valores, né, que a gente observou nas aulas anteriores, de problemas que vieram das aulas anteriores. O número que está ali em rosa, a gente representou a quantidade de horas de vídeos no YouTube por ano e o número que está ali em azul, a gente representou o tamanho de um vírus. Creio que a gente utilizou esses 2 exemplos e conseguiu entender a diferença no sentido de escrever o número e representar um valor muito grande e um valor muito pequenininho, né? Só que, como eu falei no comecinho, o tamanho é pequeno ou o tamanho é grande, mas o comprimento do número é grande de qualquer jeito, né? Olha esse número daqui, 0, um montão de 0 e 5, representa um tamanho pequenininho. Mas a extensão, o comprimento desse número é muito grande. Então, até para fazer a leitura desse valor fica difícil, né? Numa situação de você bater o olho e não fazer aquela típica divisão aí das casas decimais, tá certo? Mesma coisa quando a gente observa aquele número bem grandão ali.
ali. Então, qual que é a ideia inicial, né? É a gente perceber que esses zeros que aparecem aí, eles já podem ser representados de alguma maneira, utilizando o 10 como base e o pezinho que seria a nossa potência, né? O nosso expoente. Então, a gente vai estar representando esses valores aí, utilizando aqueles zeros de uma maneira a trocar os zeros que a gente tinha naqueles valores com a potência de base 10. Então, vamos observar qual foi o processo que a gente passou. Opa, passou mais aqui. Qual foi o processo que a gente passou para começar a fazer essa conversão? O padrão que a gente conseguiu perceber que faz com que esse pezinho aí tenha relação com os zeros, né? Com os números que aparecem ali naquele primeiro momento, tá certo? Então, vamos lá. Ó, de que maneira eu consigo colocar um número muito grande para representar aquela potência que está ali em cima? Primeiro a gente utilizou aquele exemplo e naquela utilização ali a gente começou a perceber que no finalzinho tinha uma vírgula, né, do número completo e de acordo com a volta dessa vírgula, né, ou seja, removendo os zeros daquele número, eu começava a alterar o valor daquela potência ali, o valor daquele pezinho que está ali em cima, né? Então, ó, quando a gente tira um zero ou quando a vírgula anda a uma casa, né? No caso, quando ela volta a uma casa, a gente utiliza ali a potência 1, o número 1. O que é que significa isso? Se eu suprimir aquele zero que está ali, né, depois da vírgula, a gente pode escrever aquele número todo como a multiplicação sem o zero vezes o 10 elevado à primeira. Então, lá no comecinho, quando a gente fala de multiplicação, a gente sabe que o zero do 10, ele vai ser colocado ali no número. Agora, a gente está fazendo o caminho inverso. Eu estou removendo um zero e colocando um 1 naquele valor ali do expoente, tá? Então, a gente começa a perceber a utilização desse processo para as representações mais na frente. Deixa eu avançar aqui. Opa! Vamos lá? Valeu, beleza. Ó, 2 zeros sendo suprimidos, a gente vai ter aí o 2 no expoente. O próximo, a gente vai ter 3 no expoente com 3 zeros suprimidos. Então, o que a gente começa a perceber? A gente começa a perceber que a quantidade de zeros que eu estou removendo de um número tem ligação direta com o expoente que está começando a aparecer ali em cima. E daí a gente percebe, ó, mais um exemplo, 4 zeros removidos, a gente tem o expoente 4, né? Vamos ver se o próximo vai ser verificado. Pronto. Agora, a gente vai observar se esse tipo de relação entre os zeros e o número, ela realmente acontece em todos os cenários, né? Deixa eu avançar aqui, ó. Pronto. Agora, a gente começa a verificar esse tipo de comportamento. O que é que a gente queria? A gente queria mostrar que se eu removesse um zero, o expoente estava sendo adicionado ali. Mas o valor que a gente estava representando era exatamente o mesmo. Então, ó, tirei um zero e multipliquei o número vezes 10 elevado à primeira. Eu estou representando o mesmo valor inicial. Tirei 2 zeros, tenho 10 elevado à segunda, né, 10 elevado ao quadrado, representando o mesmo valor. Percebe que a ideia aqui é mostrar que existem várias representações utilizando a potência de base 10 para representar o mesmo número. Só que se a gente utilizar isso de maneira a escolher, fica muito solto, né? Então, existe um padrão que a gente vai observar nessa aula de que maneira eu consigo representar esse valor, tá certo? Vamos observar aí, ó, que cada vez que a gente remove o zero, o número vai ser acrescido ali no expoente. Então, vê, se eu tiro um zero, ali a gente tem 5 zeros, né? Se eu tiro um zero daquele valor, a gente vai ter uma quantidade menor. Só que essa quantidade menor está sendo compensada com a multiplicação dessa potência de base 10. Então, a gente começa a perceber esse tipo de relação. Essa representação de remover o zero, de colocar a vírgula mais para frente um pouquinho, eu posso não escrever esse zero. Uma vez que esse zero depois da vírgula não vai adiantar muita coisa, né? Então, vê, no primeiro momento a gente tinha a vírgula antes do zero, depois a gente colocou a vírgula, né, uma casinha para frente, e o zero ainda estava aparecendo ali. E a gente disse, olha, tem que multiplicar por 10 elevado à primeira. Só que como esse zero depois da vírgula não faz diferença, então a gente remove e eu tirei ali, ó, no último exemplo, eu tenho 4 zeros ao invés de 5, e estou colocando 10 elevado à primeira. Mas isso acaba sendo uma coisa intuitiva, né, gente? A gente acaba fazendo essa remoção dos zeros e adicionando os valores no expoente, como a gente tinha visto nas aulas anteriores, tá bom?
E a mesma coisa vai acontecer aí, ó. Essa multiplicação vai representar o número inicial. Então, é mais uma ênfase que a gente dá nesse tipo de troca. A gente não está alterando o valor representado, a gente está alterando a maneira de representar esse valor, tá bom? Então, vamos observar os próximos exemplos aqui, ó. A multiplicação vai dar exatamente o valor inicial e aí a gente começa fazendo essa movimentação. De novo, eu trago o exemplo do começo, só que agora a gente está removendo 2 zeros e se eu estou removendo 2 zeros, o meu expoente vira 2. Mas aí a gente não precisa escrever esse número, né? Com 2 zeros depois da vírgula. Então, basta que a gente retire os zeros e coloque apenas a multiplicação vezes 10 elevado à segunda. Percebe que é um processo que vai acontecer repetidas vezes. Então, nesse caso, a gente já tem essa percepção. Se eu vou removendo os zeros, eu vou adicionando o valor no expoente e eu não preciso escrever esses zeros depois da vírgula, tá certo? Mais um exemplo aqui, ó, utilizando 10 elevado ao quadrado. E aí a gente consegue generalizar essa situação, né? A gente consegue fazer essa remoção, ó. 10 elevado à primeira a gente tirou um zero, 10 elevado à segunda a gente tirou 2 zeros, 10 elevado à terceira a gente tirou 3 zeros, 10 elevado à quarta, opa, corta um zerinho ali que está repetido. Só que independente da situação, o valor aqui, ó, do lado é sempre o mesmo. Então, guarda essa informação. A notação científica, ela é uma maneira diferente de representar a mesma coisa, tá? Deixa eu avançar aqui. Pronto. Agora a gente vai entrar nessa parte do número pequenininho, né? Na verdade, do número que representa um tamanho pequenininho, com essa mesma ideia de potência. Eu vou passar aqui rapidinho para o professor Pedro, para ele fazer as considerações iniciais sobre essa percepção desse padrão, e aí a gente verificar como está o chat, depois a gente continua aqui falando um pouquinho desse 0,05. Vai lá, professor. Pessoal, é necessário que você atente para essa questão aí dos zeros, como o Briane falou, tá bom? Ela está indo bem devagarzinho para que o entendimento fique bem claro para vocês. Primeiro, em relação aos expoentes positivos, que são aqueles números grandes, né, que a gente fala, tá bom? E agora ela vai entrar na parte aí dos números bem pequenininhos, que são os números decimais, certo? Lembrando que na aula passada falamos sobre esses números, eles não importa se for muito grandes ou muito pequenos, mas a quantidade de algarismos é o que importa, tá? Temos aí números com a quantidade de algarismos enorme, e a ideia da notação científica é essa, reduzir essa quantidade para que a gente expresse um número com muitos algarismos de forma mais simplificada e de forma de melhor entendimento, tá? Para quem está assistindo e para quem está vendo um noticiário na TV, por exemplo, lendo um jornal, isso dá uma ideia de entendimento bem melhor, tá bom? Então, para que você entenda a ideia dos números muito pequenos, né, que são os números decimais, que vai aparecer aí os expoentes negativos, como foi falado aqui na aula passada e o pessoal participou bastante, é de suma importância que você preste atenção no entendimento em relação aos expoentes positivos e agora vamos migrar para os expoentes negativos e aí fazer a junção dos dois para que a gente chegue também nessa questão da notação científica. Até porque se a gente expressa um número, tá, com as potências de base 10, seja ela positiva ou negativa, existem casos ainda que o número continua grande, tá? Então, Briane vai explicar melhor para você como fazer para enxugar isso aí, para ficar bem bonitinho e de fácil entendimento, tá bom? Então, eu vou voltar com ela, que ela vai dar continuidade à aula. Bom, né, pessoal, como o professor Pedro lembrou, ontem a gente verificou como que a gente vai fazer esse primeiro momento, né, essa primeira relação dos números decimais com as potências negativas. Então, a gente mostrou na aula passada que essas potências negativas, elas vêm da divisão por múltiplos de 10, né, 10, 100 e 1000. E aí o que a gente começa a reparar, ó, que eu vou ter inicialmente, aquele valor ali está idêntico. A gente vai começar a mexer nessa quantidade de zeros e perceber o que é que isso vai influenciar diretamente no valor do expoente. Então, ó, se a gente vai avançar agora para o próximo exemplo, eu tenho ali que removendo um zero, na verdade, né, avançando para frente agora a minha vírgula, né, com o zero, eu vou ter esse 10 elevado a menos 1. E a gente viu na aula passada que esse 10 elevado a menos 1 é 1 dividido para 10. A ideia é que a gente comece a perceber esse tipo de relação entre a divisão
e a potência que está sendo expressa para representar essa divisão, tá certo? Então, se a gente está falando nesse momento, né, eu falei uma série de informações que ficou um pouquinho difícil de você entender, volta na aula passada, que a gente esmiuçou bem direitinho como que esse menos aparece aí no expoente, tá certo? Basta que a gente observe agora o padrão de comportamento e toda vez que a gente avance agora uma casa, o que vai acontecer? A gente vai utilizar desse expoente negativo e adicionar mais um valor ali em cima, né? Então, na verdade, eu vou estar subtraindo 1, né? Então, menos 1 vai dar menos 2. Verifique que a cada quantidade de vírgula que a gente vai avançando, cada quantidade de casas, perdão, que a gente vai avançando, esse número aí vai ser adicionado de um valor, né? E aí a gente vai ter, ó, 3 casas agora, menos 3. Se a gente tem um próximo exemplo, deixa eu ver, pronto. Aí a ideia é entender esse padrão e agora a gente vai entender a ideia da notação científica, né? Como a gente falou lá no comecinho, a gente construiu o raciocínio primeiro para você perceber essa necessidade da leitura de números grandes e números pequenos. É importante conhecer os nomes que representam as casas decimais, né? Milhão, bilhão, trilhão. É importante entender esse tipo, porque quando a gente tiver esse nome escrito, você consegue fazer a representação numérica disso, né? Escrevendo isso em notação científica. Então, a gente viu inicialmente essa necessidade de ter números grandes e números pequenos. Na aula seguinte, a gente verificou um padrão e como escrever isso com potência de base 10, mas agora a gente vai trazer, de fato, a ideia da notação científica. Como que eu faço para representar um número utilizando essa maneira, né? Então, ó, números grandes e números pequenos vão sempre aparecer no nosso dia a dia e vai ser necessário que a gente faça essa redução. Olha aí quantas fotos são postadas por dia. De novo, ó, 1.000, milhão, né? Eu tenho 60 milhões de fotos postadas por dia no Instagram. Apesar de não ser um número, meu Deus, que difícil de fazer a leitura, mas já é um número bastante grande, né? E aí a gente pode tentar representar esse número utilizando essa ideia de potência de base 10. A mesma coisa aqui, ó, a gente verificou a questão do tamanho de uma bactéria, né? Nesse caso de um vírus, e aí a gente verificou a quantidade de zeros que tem aí. Nem me atrevo a começar a fazer essa leitura, porque os zeros aí vão atrapalhar bastante, né? Não é não, professor? E aí a notação científica, ela traz um formato para a gente. A gente vai ter que ter um número que multiplique o 10 elevado a alguma potência. Basicamente, esse vai ser o nosso formato, tá? Esse número que está aparecendo ali não necessariamente vai ser um número inteiro, né? Vai ser um número fechadinho. A gente pode ter algumas situações de ter números com vírgulas, mas a estratégia para a gente colocar esse valor numérico aí tem uma definição, tem um jeito certinho da gente escrever esse número em notação científica, tá certo? A gente vai começar a perceber que esse número tem que ser maior ou igual a 1. Então, vê, lá no exemplo da bactéria, a gente tinha colocado, perdão, só quero dizer bactéria, do vírus, né? A gente tinha colocado zeros, depois tirou 2 zeros, 3 zeros, mas ainda sobrou vários zeros antes do 5. A gente ainda não tinha conseguido chegar na maneira correta, em notação científica, de escrever aquele valor, tá certo? Então, percebe que a primeira característica para se escrever um número em notação científica é que o primeiro valor ali destacado, na verdade, o primeiro valor inteiro que a gente vai colocar aí, né, depois dessa vírgula, ele vai ter que ser maior ou igual a 1. Mas é só isso? Será que maior ou igual a 1? 15. É um número maior do que 1, né? Funciona. Além disso, a gente tem outra característica, ele vai ter que ser menor do que o 10. Então, a gente só vai poder ter do 1 ao 9, inicialmente, fazendo esse papel aí desse número que faz essa multiplicação, tá certo? Então, vamos começar a perceber essa relação. Ó, se a gente fosse escrever aquele valor, né, aquela quantidade de fotos que a gente já mencionou lá no Instagram, de acordo com a ideia da notação científica. Verifica aí o passo a passo que a gente vai fazendo. Eu tenho essa quantidade e ela vai ter que ser transformada agora num número que representa a multiplicação com a potência de base 10. Então, vamos entender aquele processo que a gente viu inicialmente. Esse número que vai aparecer ali na frente tem que ser maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então, pela confecção, já dá para a gente perceber quem é que vai aparecer ali, né? E a gente vai observar o padrão de comportamento entre essas relações, ó.
Agora, a nossa vírgula está posicionada aqui no finalzinho e a gente já verificou que cada vez que a gente anda para frente com essa vírgula, alguma coisa vai acontecer. Na verdade, anda para trás, né, gente? Porque para frente vai ser para a sua direita aí, tá certo? Então, ó, quando a gente vai voltando essa vírgula, a gente vai colocando 1 no expoente. Foi o padrão que a gente começou a construir. Mas o número que está aqui antes da vírgula, ó, ele ainda é muito maior do que o 10, né? A ideia é que o número que fica aqui antes da vírgula seja 1 até o 9. Então, a gente vai ter que voltar aí mais algumas casas. Vamos acompanhar esse processo, então. Vê. A gente vai voltar aqui o quê? Mais uma casa e ficamos com o expoente 2 agora, né? A próxima situação, a gente volta mais uma casa, ó, e vira o expoente 3. E isso vai acontecer até a gente chegar lá pertinho do 6, né? Que a gente já começou a perceber desde o começo que ia ter esse tipo de situação. Ó, chegamos no 60, antes da vírgula, a gente vai ter que voltar mais uma, né? Então, voltando mais uma aqui, ó, a gente vai ter 6, um monte de zero, e a gente verificou que esses zeros depois da vírgula não precisam mais ser escritos, e a gente chegou na potência 10 elevado à sétima. Então, agora, a gente já consegue escrever essa ideia utilizando esse 6 para representar aquele número ali, no comecinho, e a potência de base 10 sendo 10 elevado à sétima, tá? Então, vamos observar aqui, ó. A gente vai ter 6, um montão de zeros vezes 10 elevado à sétima. Mas a gente não precisa colocar nesse formato, então a gente tirou os zeros e ficou só 6 vezes 10 à sétima. Percebe que isso a gente já tinha observado desde o começo, que era o 6 que ia ocupar essa posição, porque a gente viu que não era 600 e alguma coisa, 65 e alguma coisa, né? Então, quando tem somente um número seguido de vários zeros, fica mais fácil da gente entender essa ideia da notação científica, tá? Eu vou passar aqui rapidinho para o professor Pedro, para ele fazer o comentário inicial sobre essa primeira transformação aí com as fotos do Instagram, e depois a gente volta para fazer o próximo exemplo, tá? Vai lá, professor. Vocês viram aí, não foi, gente, a relação que existe entre esses números grandes e a forma de colocá-lo em notação científica. Veja como ficou bonitinho, né? Bem lindinho, tá? O importante notar é que esse valorzinho lá que foi colocado, o valorzinho de n, tá? Ele tem que ser um número entre 1 e 10, certo? Então, se for 10, você já tem que transformar para a potência de base 10 do mesmo jeito, tá bom? Então, Pedro, então quer dizer que se for 11, o que é que eu faço? Se for 11, você tem que transformar esse número aí em um número entre 1 e 10, certo? E aí você coloca a vírgula entre os dois números 1 que tem aí. Então, fica 1,1. Opa, 1,1 já é um número que obedece a regrinha lá do valor de n, que tem que ser entre 1 e 10, certo? Então, aí você já escreve 1,1 vezes 10 elevado a 1, como você andou uma casinha da direita para a esquerda, certo? Então, sempre você vai ter que notar essas questões. Como o Briane falou, quando tem um número só, é muito lindo e maravilhoso, né? Ela vai fazer o exemplo da bactéria. Bactéria ou vírus, Briane? É vírus, né? Ela vai fazer o exemplo do vírus, tá bom? E você vai notar lá que tem um número só, então fica bem fácil, tá bom? Mas lembre, quando tiver 2, 3 números, tá bom? Sempre você vai colocar a vírgula depois do primeiro número, tá? Ah, imagina aí, 638. Como é que eu escrevo 638 em um número que fique entre 1 e 10? 6,38. É um número entre 1 e 10, tá joia? Então sempre você vai ter que encontrar essa relação. Não esquece, tá bom? O Luiz está aqui acompanhando a aula, tá? Muito obrigado, Luiz, pela sua audiência, tá? Continue assistindo nossas aulas, a gente fica bastante feliz. Eu vou voltar com a Briane agora, que ela vai dar continuidade à aula. Bom, gente, para fechar agora, a gente vai fazer justamente o exemplo do vírus, né, professor Pedro, falando sobre agora a transformação desse número que representa uma quantidade, né, um tamanho pequeno, porém a maneira de escrever esse valor, ela é muito comprida. E a gente já verificou o padrão de comportamento disso. Basta agora que a gente consiga colocar na forma de notação científica. Então, vamos observar aqui, ó, a gente mediu esse tamanho, entre aspas, né, a gente colocou a medida desse tamanho aqui para vocês. E observando esse padrão, a gente agora vai buscar a ideia de atingir o primeiro número sendo maior ou igual a 1, né, gente? E menor do que 10. Então, a gente vai achar um número do 1 ao 9 para colocar ali no começo.
também acho que já dá para perceber que a gente vai utilizar ali o número 5, só que eu preciso verificar a quantidade de casas decimais que a gente vai fazer essa movimentação. Então, vamos lá, ó. Acompanhando aqui o padrão, né? A gente vai utilizar aquela vírgula que já está posicionada e a partir dela a gente vai começar a fazer a contagem da quantidade de casas decimais que a gente vai avançar. Então, observa. A gente tem aqui, ó. Vamos começar a fazer esse processo agora, pronto. A primeira casa já foi alterada e a gente tem o -1 aqui no expoente, lembra? Cada vez que a gente avança agora com essa vírgula, esse expoente aqui vai começar a mudar de acordo com essa quantidade, né? Então, a gente vai avançar mais uma vez e agora eu tirei 2 casas, ficou o -2 aqui, ó. Então, esse processo vai acontecer até que a gente consiga chegar ali no 5. Então, a gente tem aí já 4 casas avançadas. Vamos passar mais 4 casas, ó. Deixa eu avançar aqui para a gente chegar lá. No -7, pronto, no -8, né? A gente ainda não chegou no valor que a gente deveria, porque o nosso comecinho ali tem que ser um número igual a 1 ou maior do que ele e menor do que o 10. Então, a gente percebe que eliminamos todos os zeros. Porém, a gente ainda vai precisar fazer o avanço de uma casa decimal para que esse 5 ali tome o lugar daquele nzinho, né? Torne de fato a ideia da notação científica. Então, aí, ó, próxima ideia. Opa, deixa eu avançar aqui. Obrigada. Próxima ideia, a gente avançou aí a vírgula, a gente chegou no 5 e agora a gente já tem a composição da nossa anotação científica. Percebe que agora só falta a gente fazer aquela arrumação, né? Eu não preciso escrever esse montão de zeros que está aí à esquerda do número e aí a gente começa a escrever essa ideia na formação original. Ó, vamos escrever esse zero à esquerda, né? Na verdade, vamos retirar esse zero à esquerda. E aí a gente vai ficar com 5 vezes 10 elevado a -9, que foi a quantidade de casas que a gente avançou para chegar até aí, tá certo, gente? A ideia é a gente ter construído esse raciocínio que você consiga, através do padrão, perceber qual é o tipo de movimentação que a gente faz e como que a gente vai representar isso na notação científica. Vou passar aqui para o professor Pedro, para ele fazer as considerações finais da aula, tá bom? Vai lá, professor. Então, vocês viram aí, né, gente, como é que a gente faz para transformar um número tão grande, tão pequeno, um número com tantos algarismos, em um número em forma de notação científica, tá? Então, pega aí exemplos do seu dia a dia, tá bom? Pesquisa aí, tá? Encontra números grandes, números pequenos, certo? E começa a transformar aí, praticar, colocá-los em notação científica, tá bom? Essa aula vai estar lá no YouTube, vai ter uma playlist lá do 9º ano. Você pode acompanhar todas essas aulas, revisar e começar a praticar, tá bom? Qualquer dúvida você pode falar também lá no comentário do vídeo no YouTube, pode levar para o seu professor também, tá bom? O importante é não terminar só aqui, continue exercitando em casa, tá bom? Me despeço por aqui, um cheiro no seu coração e até a nossa próxima aula. É isso, gente. Guarda a informação aí de como a gente escreve o número na notação científica. Pratica um pouquinho mais. A gente se vê na próxima aula, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.